Olá, bem-vindo a mais uma aula da nossa matéria Reino de Deus. E essa aula de hoje ela é muito especial. Os valores do Reino de Deus, a justiça e a santidade. Justiça e santidade. Entre os valores centrais que nós temos no Reino de Deus, estes dois que eu acabei de falar, a justiça e a santidade, elas se destacam como colunas que sustentam toda a ética da espiritualidade cristã. Nós vemos desde o Antigo Testamento, Deus ele se revelou como santo que exige santidade do seu povo. Ali em Levítico capítulo 19, versículo 2. Diga a toda a comunidade de Israel, sejam santos porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Ele também se apresentou como esse justo juiz que ama e pratica da justiça e do direito ali em Jeremias 9:24. Mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor, e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra. Pois é dessas coisas que eu me agrado. Do que o Senhor se agrada? Lealdade, justiça e retidão. No Novo Testamento também essas dimensões elas encontraram a sua plenitude em Cristo Jesus, o Santo de Deus. No Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 24. Que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus. Uau! E nós também vemos essa forma do Senhor enquanto justo, Cristo Jesus enquanto justo, ali em Mateus 3,15. Jesus respondeu: deixa assim por enquanto, convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Então, o reino de Deus ele é, portanto, inseparável da vida santa e justa, que não se limita a rituais ou a aparências, mas reflete o caráter do próprio rei. Paulo ele resume essa realidade ali na sua carta aos Romanos, no capítulo 14, versículo 17. E ele escreve o seguinte: pois o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Eu vou repetir. O reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, a justiça e a santidade não são apenas exigências éticas, mas dons do Espírito que moldam a vida de todo aquele que é um discípulo de Cristo Jesus e moldam a comunidade cristã. Herman Ridderbos, nosso escritor, um dos nossos autores inspiradores dessa matéria, ele diz que a justiça do reino é a expressão concreta da nova vida em Cristo. Ela é tanto um dom recebido quanto uma vocação a ser vivida. Nós vamos ver agora a justiça do reino como um dom e uma vocação. Vamos lá. Quando Jesus ele anuncia o reino, ele declara ali em Mateus capítulo 5, versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Aqui nesse contexto, a justiça ela não se refere apenas exclusivamente a uma retidão individual, mas a uma restauração da ordem de Deus no mundo. Nós vemos também no Antigo Testamento que a justiça estava profundamente ligada à fidelidade e à aliança e ao cuidado com os mais fragilizados, com os vulneráveis. Os profetas eles denunciavam não apenas a idolatria, mas eles denunciavam a injustiça social, a exploração dos pobres e a corrupção dos líderes. Nós vemos ali em Isaías capítulo 1, Amós capítulo 5. Então Cristo, ele cumpre toda a justiça em seu batismo. Ele se identifica com os pecadores, assumindo a sua missão redentora. E então em sua morte e em sua ressurreição, ele nos concede a sua própria justiça. João Calvino ele explica que a justiça que nós possuímos diante de Deus não é nossa, mas é de Cristo, que nos é imputada pela fé. Essa justiça, porém, não permanece externa, mas nos transforma de modo que nós vivemos em novidade de vida. Então, meus irmãos, ao mesmo tempo que a justiça de Deus, ela se trata de um dom gracioso recebido, também é uma vocação prática. Isso significa que
Todo cristão deve compreender como pregar o reino de Deus é anunciar tanto a justificação gratuita que nós alcançamos, que nós recebemos em Cristo Jesus, quanto o chamado à prática concreta de justiça em todas as áreas da vida. Como eu citei para vocês Isaías capítulo 1, quero ler com vocês o verso 17. Aprendam a fazer o bem, busquem a justiça e acabem com a opressão. Lutem pelos direitos do órfão e defendam a causa da viúva. Romanos também 14:17, pois o reino de Deus não é comida e nem bebida, como nós já lemos, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. A justiça no reino de Deus, ela é relacional. Envolve amar a Deus e amar o meu próximo. Envolve promover equidade, igualdade e viver em integridade diante do Senhor. E essa igualdade não é uma igualdade no sentido político, ideológico, comunista. É uma igualdade no sentido de que, diante do Senhor, todos nós recebemos igualmente a oportunidade da salvação. Igualmente recebemos o Espírito Santo como a habitação em nós. Igualmente recebemos acesso ao Pai através de Cristo Jesus. É exclusivamente e estritamente sobre essa igualdade que nós lemos no Evangelho. Porque essa ideologia que eu acabei de falar não encontra amparo no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nem mesmo nos céus haverá esse entendimento ideológico. Nos céus, cada um vai ser galardoado segundo as suas obras aqui na terra. Aqui na terra, nós recebemos daquilo que nós semeamos. Então, existe uma proporcionalidade. Isso se trata de individualidade, aqui na terra e nos céus. Isso significa que a justiça do reino, ela não se resume às leis humanas, mas ao padrão do próprio Deus. Ela acaba denunciando esse sistema de opressão que nós temos neste mundo que é caído, que é governado por governantes também que vivem em um mundo caído, tem a natureza caída e tudo mais. E isso nos chama para quê? Para que os cristãos possam agir como agentes de reconciliação. Então, a vida justa diante do Senhor não é uma opção. Ela é, na verdade, uma evidência de que o reino de Deus já opera no coração aqui e agora, daqueles que foram chamados por Ele. Glória a Deus! Vamos ver agora a santidade do reino de Deus como um reflexo do caráter de Deus. Nós vemos ali no Monte Sinai que o próprio Deus ele se revelou como santo, chamando Israel a ser um povo separado das nações. Contudo, essa santidade bíblica não é um isolamento, mas na verdade trata-se de uma consagração para viver em fidelidade a Deus e em amor ao próximo no meio deste mundo. Então, a santidade não se trata de um isolamento, num sentido assim soberbo e egoísta, mas é uma consagração, é uma separação diante do Senhor para viver em fidelidade com Ele e em amor ao próximo neste mundo. O Novo Testamento nos chama e nos aprofunda neste entendimento. Ali a primeira carta e primeira epístola de Pedro, no capítulo 1, versículo 15, está escrito assim: mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. A santidade no reino não é um legalismo, mas é uma participação na vida do santo de Deus. O santo com S maiúsculo trata-se de Cristo Jesus. Então, eu viver em santidade não é porque eu sou bom, porque eu sou melhor, não. É porque eu fui santificado e continuo sendo santificada todos os dias em Cristo Jesus. É isso aqui, por meio de Cristo Jesus. E quando nós falamos em Cristo Jesus, precisamos ter um entendimento de forma mais palpável. Significa o quê? Significa que eu fui salvo por Cristo Jesus na cruz, confessei como Senhor e Salvador, criei no meu coração, maravilha. Mas eu não parei aqui. Eu vivo uma vida com as práticas espirituais todos os dias. Oração, jejum, meditação, leitura, aprofundamento na palavra. Sem
a palavra, nós não somos transformados e não vivemos uma vida consagrada ao Senhor. Porque é essa palavra que nos transforma, é ela que renova a nossa mente, é ela que nos faz experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, é ela que nos liberta, conforme João escreve ali na sua carta, no capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Herman Bavinck, ele escreve assim, a santidade não é uma mera conformidade externa à lei, mas é uma comunhão com o próprio Deus que é luz, e em quem não há treva alguma. Então, essa compreensão, ela resgata a santidade como uma marca positiva na ética cristã e na vida cristã. Nesse contexto do judaísmo, no Segundo Templo, onde a santidade ela era frequentemente reduzida a uma separação exclusivista e a rituais e observâncias externas, né, de forma a viver de aparência, Jesus ele revela uma santidade que brota do coração e tem uma expressão visível: misericórdia, pureza e integridade. Isso desafia nós, enquanto igreja, a vivermos uma santidade não como um peso, mas como um privilégio de refletir o caráter do Rei. Refletir o caráter do Rei. Mateus capítulo 5, versículo 13. O escritor ele diz o seguinte: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Ele não servirá para nada. A santidade ela é a marca do reino, é a marca do povo do reino de Deus. É uma separação do pecado e uma dedicação total a Deus. João Calvino, ele diz que não há conhecimento verdadeiro de Deus sem santidade. Ser do reino é refletir o caráter do rei. Santidade não é um isolamento do mundo, como eu já disse, mas é viver neste mundo de forma diferente. E o sal ele tem duas funções principais, que é o quê? É conservar e dar sabor. É conservar aquilo que é importante e dar sabor. Conservar no sentido de manutenção mesmo, de não deixar deteriorar, de não deixar estragar, de trazer ali uma longevidade, entende? Por isso que nós salgamos, por exemplo, uma carne seca. Você coloca sal na carne seca e o processo é mantê-la sem estragar, mesmo que ela esteja fora da geladeira. Então nós somos chamados para manter, conservar e também para darmos sabor, darmos um novo vislumbre de uma nova possibilidade para este mundo. Vamos ver agora a justiça e a santidade como marcas da comunidade do Reino de Deus para caminharmos para o final desta aula. Então, a igreja primitiva ela entendeu que justiça e santidade não eram apenas responsabilidades individuais, mas eram valores comunitários. Nós vimos ali, por exemplo, em Atos capítulo 4, aquele episódio da partilha dos bens, mostrando que aquela comunidade estava de fato comprometida com uma justiça social. E nós vemos ali também um juízo sobre Ananias e Safira, logo após esse episódio da partilha dos bens, no capítulo 5 de Atos, Ananias e Safira sofrem ali um juízo porque eles haviam roubado, eles haviam sido injustos, manchado ali a vivência de santidade da comunidade, porque estavam roubando aquilo que era para entregar ao Senhor. Então você percebe que esse episódio de Ananias e Safira revela a seriedade da santidade na comunidade. Aquilo que eu faço influencia a comunidade. A forma que eu vivo, tanto naquilo que é público quanto aquilo que é privado, influencia a comunidade. Nós somos um só corpo e um corpo de uma única pessoa, o corpo de Cristo Jesus. Amém? A justiça no reino de Deus, ela rompe com as barreiras sociais. Isso é muito lindo, promovendo essa igualdade, enquanto a santidade preserva a identidade do povo. Então, a justiça, ela promove essa igualdade, essa inclusão, essa aceitação, e todos têm acesso. E a santidade, ela preserva a identidade deste povo de Deus, mesmo em meio ao mundo.
No contexto ali do Império Romano, que era marcado por desigualdades extremas, como eu já falei, a igreja ela vinha como um contraponto de uma sociedade alternativa, de uma contracultura, uma nova forma de se viver. E isso nos traz entendimento de que, independente da cultura que nós estejamos, independente do governo a qual nós estamos debaixo vivendo, independente das leis, nós, enquanto igreja, fomos chamados para manifestar uma cultura do reino aqui na terra. E o reino futuro também, ele é e traz o entendimento dessa plenitude da justiça e da santidade. Nós vivemos a justiça e a santidade de forma limitada, de forma parcial, mas no reino futuro, quando nós falamos reino futuro, é justamente na visão escatológica, né? O que está por vir eternamente, nós viveremos a justiça e a santidade de forma plena, de forma completa. E isso é uma esperança para nós. Apocalipse descreve a Nova Jerusalém como uma cidade santa, onde não entrará nada impuro. Apenas os que têm o nome escrito no livro da vida, ali no capítulo 21 de Apocalipse. Então, o futuro do reino não é apenas consolação, mas é a consumação da justiça e da santidade que nós vivemos hoje em parte. Ridderbos, ele conclui assim, que a ética do reino está sempre orientada pela escatologia. Nós vivemos em justiça e santidade porque antecipamos a realidade final em que essas virtudes estarão reinando plena e completamente. Essa perspectiva, meus irmãos, ela nos impede de vivermos tanto no conformismo quanto no perfeccionismo. Preste atenção nisso aqui. Quando eu entendo que existe uma plenitude da justiça e da santidade do Senhor para nós, que o que vivemos aqui é em parte limitado, ok? Nós saímos desse conformismo de simplesmente se conformar. É tudo injusto, não há como viver em santidade, estamos realmente fadados a viver em pecado e tudo mais. E eu também não vivo no perfeccionismo. É impossível, eu não consigo viver em santidade, eu não consigo viver vivendo essa injustiça. A justiça tem que reinar a todo e qualquer custo, eu não abro mão dessa justiça, as coisas precisam acontecer dessa forma. Você percebe que são opostos desequilibrados? Nós, enquanto cristãos, somos chamados a esse equilíbrio. Sim, vivemos aqui, devemos exercer a justiça e viver em santidade aqui, porém não conseguiremos exercer a justiça sobre toda a terra, sobre todo o indivíduo, sobre todas as situações e circunstâncias, porque nós não estamos ainda na plenitude do reino vindouro. Da mesma forma, a santidade. Nós estamos buscando a santidade todos os dias, renovando a nossa mente, porém, como Paulo mesmo diz, ainda existe em nós uma militância, uma luta da nossa carne, da nossa velha natureza humana contra o espírito. Eu não estou mais vivendo debaixo do império das trevas, sendo conduzido como um escravo do pecado, porém, ainda existe em mim o velho homem, a velha natureza, que milita, que guerreia contra o meu espírito. Então, uma vez ou outra, por vez ou outra, eu estou fadado sim a pecar. E aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, conforme a Bíblia nos diz. Então, nós temos que viver neste equilíbrio. Existe uma era vindoura perfeita da justiça e da santidade, porém, é um valor do reino de Deus que nós já vivemos aqui e agora, ainda que de forma incompleta, em partes, mas que já está comunicando o que é o reino de Deus. Não somos perfeitos, mas comunicamos o que é o reino de Deus. Então, enquanto cristãos, para nós caminharmos aqui para o final dessa aula, nós devemos buscar a justiça, que significa viver em integridade e lutar contra a opressão. Amém? Amém. Nós devemos também viver em santidade, que é refletir o caráter de Deus no mundo. Nós devemos unir a justiça e a santidade para sermos testemunhas do reino de Deus aqui nessa terra.
E devemos lembrar que cada atitude de justiça e santidade hoje é uma antecipação da nova criação. A igreja deve ser conhecida, não por discursos vazios, mas pela sua prática de justiça e santidade. É assim que a igreja demonstra ao mundo a realidade do reino de Deus, presente, e também aponta para essa realidade futura do que está por vir no novo céu e na nova terra. Amém? Deus abençoe você e encontro você amanhã na aula, se Deus assim quiser.